Oi, gente! Finalmente eu tô voltando aqui pra continuar a ler Acotar com vocês. Eu demorei um pouquinho mais pra voltar porque, assim, vou ser sincera, nos próximos 10% do livro não aconteceu tanta coisa assim. Então eu tava esperando ter um capítulo muito bom pra mim terminar naquela parte e vim aqui contar pra vocês, pra gente terminar o vídeo de um jeito bem legal. E eu achei o final do capítulo 10 é muito interessante. O 9 e o 10, principalmente, vai dar ali seus 25%, eu acho. Então, esse capítulo valeu a pena parar. Foi a hora que eu falei, pronto, agora eu posso gravar, porque agora sim ficou a história interessante. Então a gente parou lá com a Fairy indo com o bichão, agora eu já sei quem que ele é, indo lá com o bichão pra Prythian. Eu esqueci de pesquisar como que se fala o nome desse lugar, então eu vou continuar falando assim. Eu sei que provavelmente está errado, mas eu prometo que na próxima eu vou descobrir, que eu não vou parar agora pra pesquisar. Então eles estão indo e ela começa a fazer, ela tá nas costas dele assim, montada, e ela tá fazendo um monte de perguntas, assim, ele não quer responder, ele só... Então ele faz ela dormir, sim, por magia. Ele fala, dorme, ele faz ela dormir, ela dorme. Então ela dorme por 2 dias até chegar na mansão desse férico. Ele deixa ela na porta e entra ainda como um bichão lá, um lobão. E entra, e ela até pensa em fugir, porque assim, ela ficou sozinha ali, naquele jardim gigante. Só que ela tá sem força nenhuma, ela tá sem comer. Então ela fala, não vai dar certo, com certeza eu vou morrer, vão me pegar, vai dar muita merda. Então eu vou entrar. Então ela entra, e no que ela entra, ela vê esse lobão se sentando na mesa de jantar e se transformando num homem. Então ele vira um homem muito alto, loiro, muito bonito e que usa uma máscara assim no rosto. Aí ele tem um olho assim de lobo ainda e a orelha dele é pontuda. Então assim, os féricos, né, tem essa orelha e tal. Então ela já fica meio assustada assim, porque ela não imaginava ver essa transformação, né? Ela fica até meio abobalhada assim. Aí ele fala pra ela sentar comer, só que ela tá assustada. Até porque ela sabe, ela aprendeu que comer a comida dos féricos é fatal para os humanos. Então ela não quer comer e ele fala, pode comer, essa comida é segura para você. E outra informação que ela tem sobre os féricos é que eles não podem contar mentira. Então tudo que ele falar para ela, a gente tem que entender que é verdade. Mas eles conseguem contornar essa verdade. Então assim, é mentira? Não. Mas eles também conseguem contornar o que eles estão falando para não falar exatamente o que a pessoa tá perguntando, vamos dizer assim, para não revelar tudo, né? Então eles conseguem fazer esse contorno. Mas essa questão, ele tava falando sério, ela poderia comer a comida, mas ela tava com medo, e nisso entra um outro rapaz grandão, ruivo, de cabelo assim um pouquinho mais comprido, ruivo, também de máscara. E ela nota que um olho dele é dourado. Assim, é uma bola dourada, ele não tem um olho, tem uma bola dourada no lugar. Aí esse cara fala, cadê o Andras? O que aconteceu? Quem matou ele? Aí o loirão fala, foi ela. Aí o cara olha assim e fala, não, não foi, né? Uma menininha magrelinha, pequenininha, matou um férico, um grão férico, porque eles são grão féricos. Então, eles são basicamente o governo dali do lugar. Eles são mais poderosos do que os féricos normais. Daí ele fala, não, não tem como. E o loiro fala, foi. Então ele fica bravo, né? Ele fala, por que você tá com essa menina aqui? Mata ela e joga longe. Aí o loiro fala, não, por enquanto ela tem que ficar aqui até eu entender se é só essa opção mesmo. Então assim, ela tá ouvindo essa conversa deles sobre por que ela ainda tá lá, que ele ainda precisa entender e não sei o quê. E ela tá vendo que tem um motivo a mais pra ela tá ali, não é só por bondade dele. Então tem alguma coisa acontecendo que ele prefere manter ela ali até entender, assim, ainda não sei o que é. Então ele faz ela comer, assim, ela já tá sentada ali na mesa, ele prende ela, assim, por magia, prende os braços, as pernas dela e fala, pode comer, senão você vai desmaiar de fome, você vai morrer de fome.
pode comer a comida. Aí ele solta os braços dela, mantém a perna, solta os braços só pra ela comer. Então ela come muito, que ela tá morrendo de fome. Aí a hora que ele viu que ela já comeu o suficiente, ele fala, então pode ir pra sua, vai deitar. Aí ele enxota ela mesmo, vai embora. E tem uma camareira que leva ela, que é a Alice. A Alice também usa máscara. Ela é uma férica menor. E leva ela pro quarto e fala, olha, você tem que tomar cuidado. Você tem que ouvir mais e tomar cuidado com a sua língua. Porque muita gente não vai gostar de você ter matado o Andras, mesmo sabendo que ele assumiu esse risco por conta própria pra ir pra lá da fronteira, procurar... Não falou procurar o quê? Pra ele ir pra lá da fronteira e tal. Daí ela escuta, ela tomou banho, penteou o cabelo, aí a Alice traz um vestido pra ela e fala, não, eu não quero um vestido, eu quero a minha própria roupa, não sei o que tem. A Alice traz a roupa dela tudo desmanchando assim, falou, olha, a gente só pôs lavar e o tecido já esfarelou, de tão velha que era a roupa dela. Daí a Alice arruma pra ela uma calça, uma camisa e um manto, porque ela não quer o vestido de jeito nenhum. No outro dia, ela desce pra tomar café com essas roupas. Aí o Ruivo fala assim, por que você não quiser, não tá de vestido, né, que não sei o que tem. Aí o loiro fala assim, porque é mais fácil nos matar de calças, alguma coisa assim, porque de calça é mais fácil pra ela lutar, pra ela se defender e tal, né. Aí nessa hora ela descobre que o Ruivo se chama Lucien, e esse Lucien chama o loiro de Tanlin. Então agora a gente já sabe que é o Tanlin, que é o loiro que levou ela, o lobo que levou ela pra lá, e o Lucien, que é o ruivo, que não tem um olho, que queria matar ela, mas o Tanlin não quer. A partir daí é mais essa questão. Ela vai passando os dias, ela vai comer e esconde uma faca na roupa assim, e ela não tem muito o que fazer ali. O Tanlin fala, vai andar, vai não sei o que. Só cuidado, não é pra sair daqui, porque aqui você tá segura, lá fora não. Então não pode atravessar os muros. Então ela resolve andar, aí ela tá passeando no jardim, que não sei o que tem, até que ela vê um vulto. No que ela vê o vulto, ela vira, só que não tem nada. Mas ela sente que tem uma presença ali. E nisso a Alice chama ela. Então ela sai, meio sem entender o que aconteceu, e sai. Nesse passeio do jardim, ela já estava começando a pensar num plano. O que ela pensou? O Lucien não queria ela lá, queria matar ela e tal. E se eu convencer o Lucien a convencer o Tanlin a me deixar embora? Será que o Lucien faria isso? E ela queria colocar esse plano em prática. Então ela vai deitar e no dia seguinte ela fala, vou fazer isso. Então preciso encontrar o Lucien escondida do Tanlin, porque ele não pode ver que eu tô tentando fazer isso. E aí, na hora que a Alice tá penteando o cabelo dela, ela fala, viu, ela faz uma pergunta, né, não sei o que. Aí a Alice fala que o Lucien vai fazer patrulha. E não lembro mais o que ela fala, mas assim, basicamente isso, a informação importante era essa. Então ela desce correndo, porque ela sabe que ele tem que pegar um cavalo lá no estábulo. Então ela sai correndo e ela tromba com o Tanlin. Daí ela fala, você não vai trabalhar? E ela vê que ele tá sem a roupa, sem a armadura, sem nada. Ele fala, não, hoje eu tô em casa, queria te mostrar a propriedade, vamos, né? Que ele queria mostrar tudo que tem lá pra ela. Daí ela fala, nossa, me lasquei. Então ela fala, olha, hoje não, eu quero ficar sozinho, que não sei o que tem, eu quero ficar sozinha, não quero. Aí ele, sim, fica meio puto, mas, sim, não fala nada. Então fala, então tá bom, é só isso que ele fala. Então ele volta pro quarto e ela volta a correr. Daí ela chega no estábulo e o Lucien tá lá, preparando um cavalo. E aí ele vê ela e ele mesmo fala, vamos comigo caçar, já que você é uma caçadora tão boa a ponto de matar um granférico, né? Você deve ter alguma coisa pra me ensinar, que ele gosta de provocar. E a Feyre já sabe que ele gosta de pessoas que batam de frente com ele, que a Alice falou isso pra ela. Ele não gosta de gente que adula ou de gente que abaixa a cabeça, ele gosta de gente que retruca. Então ela já sabia dessa questão pra lidar com ele. Então ela retruca ali alguma coisinha e eles acabam indo caçar juntos. Aí na hora que eles já estão na floresta, ela tá no cavalo dela, ele no dele,
Ele fala, olha, eu já sei do seu plano, não tenho o que fazer, porque é uma honra você achar que eu tenho tanta influência assim sobre o Tanlin, mas por mim você já estava morta, longe daqui há muito tempo. Eu não vou conseguir convencer ele disso, ele a te mandar embora, porque por mim você já tinha ido, só que ele não quer. Daí a Feira ela tenta desconversar ali que não, que plano, não tinha plano nenhum, não queria falar nada disso, mas assim, não adianta, ele sabe. Daí ela fala, nossa, né, mas o que eu vou ficar fazendo aqui? Não sei o que tem. E ele fala, por mim, já tava morta, enterrada, né, e não tem o que fazer. Aí ela vai fazendo umas perguntas, onde você perdeu esse olho? Ele falou, eu falei mais do que devia e fui castigado, uma coisa assim. Daí ela fala, nossa, mas foi o Tanlin? Ele falou, não, ele que me deu o olho pra, esse dourado pra pôr no lugar. Aí eles vão conversando, ela fala, e todos os féricos podem se transformar? Ele fala, não, só o Tanlin. E o Andras estava naquele formato porque o Tanlin fez ele ficar daquela forma para fazer a patrulha, ir lá procurar a cura. E aí ele explica que os grãos féricos, eles não têm um poder específico. Aí ele cita o poder de atrair humanos para matar, o poder de, quando são presos, falar toda a verdade, essas coisas. Fala, o nosso poder basicamente é governar. Aí ela fica assim, daí ela fala, quem que são esses que você prender, fala toda a verdade, né? Daí ele fala, olha, são os Suriel, só que você não é nem doida de prender um deles, de tentar prender um deles, porque eles são muito loucos, eles vão te matar. Eles são totalmente fora da casinha e matam mesmo. Então você nem tenta prender um deles pra receber algum tipo de resposta, porque você não vai conseguir. Aí nisso que eles estão conversando, ela escuta um barulho e ela já saca a flecha. E o Lucien trava e fica pálido assim na mesma hora e fala, baixa essa flecha. Ele fala baixo assim, abaixa essa flecha. Aí ela, mas né, não, abaixa essa flecha. Aí ela guarda e aí ele continua andando com o cavalo assim bem devagar, até o cavalo baixou assim um pouco a cabeça. E ele fala, aconteça o que acontecer, você não olha. Aí ela fala, tá sem entender, né? Não olha pra onde, não olha pra quê? E ele fala, só não olha. Aí nisso vem um vulto. Aí começa a passar vultos e vultos em volta dela assim, falando, eu vou te matar, como que é? Eu vou arrancar seu sangue, eu vou chupar seus ossos, eu vou te triturar, eu sou o seu pior pesadelo, olha pra mim, olha pra mim. E fica falando isso, sabe? Olha pra mim que eu vou te matar, que não sei o que tem, olha pra mim. E passando. E ela travadinha aqui, o Lucien pálido que nem papel também, andando ali no cavalinho dele. Ela foca numa árvore e vai, e dura. Sem nem piscar, sem nem olhar pro lado. E os vultos passando e falando, passando e falando, passando e falando. Até que a hora que ela tá chegando perto da árvore, acaba. Aí o ar até fica mais leve, assim, o vulto foi embora. Aí nisso ela fala, o que foi isso, né? Sim, gelada de medo. E aí ela fala isso, esses são os Suriel, né? Ele estava conversando até então. Esses são os Suriel? Ele falou, não, esses são ainda piores. Esses são os bode. É com 2D, bode. E esses são os bode. Não pode olhar pra eles, porque aí ela falou assim, eu quase olhei. E ele falou, então que bom que você não olhou, porque limpar a sujeira iria acabar com o meu dia, que eles iam acabar com ela. Daí eles vão conversando, assim, tentando se acalmar e voltam pra casa. No que eles estão entrando na casa, o Tanlin tá lá na mesinha de jantar, comendo sério. Tá sério. E ele olha pra Feire, tipo, você queria ficar sozinho ou você queria ficar com ele, né? Então ele olha assim, bravo, e continua comendo. O Lucien faz assim, ó, tipo, fala, Feire, eu não vou falar nada, se você quis ir, fala aí. Aí ela fala, a gente foi caçar. Aí o Tanlin fala, e vocês caçaram alguma coisa?
Daí ela fala, não. Aí o Lucien, tipo, né? Fala mais. Daí ela fala, mas o que eu vou falar? Não tem nada pra falar pra ele. Então o Lucien fala, Tam. Aí ele olha porque ele viu que ele sentiu que era algo sério. Fala, Tam, tinha um bode na floresta. É muito engraçado falar bode. Acho que não é assim que fala, porque tinha um bode. Quem tem um bode na floresta? Um bode não faz nada. Mas é esse monstro, né? Aí ele falou, tinha um bode na floresta. Aí o Tanley até entorta o garfo, assim, com as garras apertando. Fala aonde? Aí, não, ele fala assim, chegou perto de vocês? Daí ele falou, quase. Passou bem perto. Daí ele fala aonde? Aí o Lucien fala mais ou menos e o Tanley vaza embora. Daí a Fairy fica assim, não, mas ele vai... porque, voltando... gente, desculpa. Voltando, o Lucien, na hora que eles estavam conversando depois que o bode passou, né? Ele falou, olha, quando você olha, é quando eles assumem a forma que pode te matar. Que é também quando ele pode ser morto, mas assim, você não vai conseguir matar ele. Então, se você olhar, é quando ele pode realmente te fazer mal. Daí ela fala, mas você acabou de falar que não pode olhar, não dá pra matar. Daí ele fala, o Tam pode. Então o Tanley é o único que consegue olhar pro bicho e matar. Só que daí ela fica preocupada, ela tá tensa. Ela senta e come ali rapidinho. O Lucien tá viajando nas ideias, pensando, deve estar nervoso também. Então ela come correndo e vai pro quarto. Ela vai pro quarto, fica distraída. Aí ela pega a faca que ela tinha levado outra vez e amola com uma faca. Tudo isso de frente com a janela, olhando para que ela quer ver a hora que o Tanley volta. E assim, passam horas, horas e horas. A hora que tá escurecendo, ela vê um vulto. Daí ela fala, nossa, o Tanley voltou. Só que ela tá olhando o vulto e não parece ele. Tem um vulto ali perto do muro. E a hora que ela tá olhando esse vulto, ela percebe que é uma pessoa. E a hora que ela olha essa pessoa, ela vê que é simplesmente o pai dela. O pai dela tá ali. E foi aí que eu parei de ler. Que o Tanley tá na floresta caçando o bode. O pai dela tá ali. E eu não sei o que vai acontecer a partir daí. Não sei se vão pegar o pai dela. Não sei o que vai acontecer. Eu tava ansiosa pra gravar esse vídeo logo, porque eu preciso voltar a ler. Tá ficando interessante agora. Esses 10% não foram muito dinâmicos, mas o capítulo 9 e 10 já melhora pra caramba, que são praticamente a hora que ela sai pra ir caçar com o Lucien, e daí acontece tudo isso, que ele explica tudo sobre os féricos pra ela, sobre o Suriel, aí aparece o bode, e aí depois ela vê o pai dela no muro. Então agora eu acho que a história vai ficar mais emocionante, então vai ficando cada vez mais interessante contar aqui pra vocês. Por enquanto é isso, eu vou voltar a ler logo, daí eu volto aqui com mais um vídeo, a parte 3. Tchau, gente!